Quando alguém me pergunta o que eu faço da minha vida, eu costumo dizer que eu ajudo pessoas a resolverem conflitos emocionais, a transformarem emoções e a realizarem sonhos. Eu não gosto de dizer que eu sou um terapeuta, um palestrante, que eu ministro cursos, porque nós começamos a associar as pessoas a certos conceitos. Por exemplo, quando eu dizia para as pessoas que eu era um terapeuta, muitas pessoas me diziam que, nossa, você deve ouvir problemas o tempo todo. E era um pouquinho difícil explicar que eu não ouvia problemas, mas que eu realmente ajudava as pessoas a resolver os problemas. Eu ouvia apenas o suficiente e então começava a co-criar junto com aquela pessoa um caminho de solução para que ela realizasse o sonho dela, ou seja, de se livrar daquele sintoma ou qualquer outro sonho que ela tivesse. Então é um conceito bem diferente. Então deixa eu contar para você um pouquinho da minha história, que vai ficar mais fácil de você compreender o que eu estou dizendo. Eu fui atleta profissional por 18 anos da minha vida, ou seja, eu só praticava o esporte em questão que eu jogava. Eu cheguei a jogar 7 temporadas na Europa. Eu tinha muitos sonhos com o esporte e realmente eu desenvolvi muitas habilidades e uma delas era a disciplina dentro do esporte. Isso me ajudou muito na vida. De repente, algumas coisas começaram a acontecer comigo, a vida deu uma reviravolta e eu precisei de terapia e acabei encontrando abordagens que me ajudaram, porque muitas abordagens convencionais elas não surtiram efeito no problema que eu estava passando e ao invés de melhorar, já tomando remédios e muitas coisas, eu estava piorando. E por um golpe do destino, eu conheci abordagens, técnicas, métodos diferenciados que me ajudaram a explorar o meu interior e realmente eu comecei a ter o significado daquela palavra autoconhecimento, Foi uma exploração interior muito grande e eu acabei me apaixonando por tudo isso. Hoje eu atuo na área terapêutica há mais de 8 anos e eu sou o criador do treinamento Metamorfose, da vivência pré e perinatal, que são vivências terapêuticas muito profundas com um número limitado de pessoas. Eu sou criador do curso Um Passo Além da EFT, onde eu ensino algumas técnicas para terapeutas a lidar com traumas e para pessoas interessadas também em aprender uma técnica que você pode utilizar consigo mesmo. Eu sou o criador do programa online de emagrecimento Conquiste a Sua Forma Ideal, entre outras vivências terapêuticas. O mais interessante em toda essa jornada é que o esporte, ele me ensinou algumas coisas, como eu já disse, a dedicação foi uma delas. Então, eu aprendi muito cedo que se eu quisesse conquistar algo, eu tinha que ralar muito para ter. E quando eu migrei para a área terapêutica, eu de fato era apaixonado por estudar, foi quase que uma compulsão. Então eu passava estudando muitas técnicas e também me submetendo àquelas terapias, porque esse caminho de conhecimento interior, de autoconhecimento, ele não tem fim, E quanto mais você procura, mais você cresce, mais você quer. Então realmente eu me tornei assim quase que insaciável e eu fui estudando muito e hoje eu trabalho com mais de 12 abordagens terapêuticas diferentes. Então essas minhas vivências, elas foram criadas a partir disso. Eu consegui realmente juntar todas essas abordagens e transformar isso em um método único. Eu me lembro, no meio do meu caminho de estudos, eu conheci uma pessoa que ela tinha mais de 19 técnicas no currículo dela. E quando eu estava estudando tudo aquilo, eu comecei a ficar confuso no início. Nossa, e agora que técnica eu uso? Qual é a técnica melhor? Que técnica eu vou usar em qual momento? E quando eu soube que essa pessoa tinha 19 técnicas no currículo dela, eu fiquei muito curioso para estudar com ele, para conhecer como ele integrava tudo aquilo, porque eu tinha algumas dúvidas e ele seria a pessoa certa para sanar isso. De fato, eu acabei estudando com ele e até trabalhando na equipe dele por algum tempo e eu pude aprender muitas coisas. E realmente eu fui encorajado a desenvolver o meu próprio método. As minhas maiores especialidades, falando de técnicas terapêuticas, está em cura de traumas e estresse pós-traumático, constelação familiar, psicologia pré e perinatal. Eu estudei muito neurociência, então realmente eu conheço muitas abordagens terapêuticas e eu gostava de estudar neurociências pelo respaldo científico, para não deixar a coisa solta, somente falar que
que é uma teoria solta, algo vago, esoterismo. Eu gostava realmente de muito embasamento científico. Então, eu fui juntando todas essas técnicas, eu fui criando o meu próprio método e foi a partir disso que eu desenvolvi as minhas vivências terapêuticas. Mas muito interessante, porque lá atrás, quando eu precisei de terapia, na terapia convencional e mesmo com outras abordagens, eu sendo, né, o cliente, paciente, eu fui aprendendo basicamente muitas coisas do que não fazer, aquelas coisas que realmente me machucavam, aquelas coisas que eu não gostava. Por exemplo, assim, eu tá lá naquela sessão terapêutica e a pessoa estar olhando no relógio, deu aqui os seus 50 minutos, mas eu estava no meio de um processo, eu estava falando como assim, né? Então eu sou um tempo. E aquilo realmente me machucava. Então eu comecei a refletir sobre estas e outras coisas que eu não faria no meu processo terapêutico, que a pessoa ali na minha frente, ela não seria mais um número, ela não seria um ponteiro de relógio, mas ela seria algo que eu realmente estaria interessado nela, porque eu tive também, em alguns momentos, pessoas interessadas no meu processo e eu percebi a diferença nos resultados terapêuticos que aquilo trazia. Era realmente um impacto muito diferenciado. Uma outra coisa, estudando muito neurociência, eu descobri que um dos terapeutas que eu mais admirava, que foi o pai da hipnose moderna, que foi Milton Erickson, ele usava bastante tempo nas sessões dele, até 2 horas ou mais em algumas sessões. Então teve até alguns dos discípulos dele, um em específico, que estuda bastante neurociência e falou que o trabalho de Erickson ele era muito efetivo porque aquelas sessões mais longas pegavam os ciclos ultradianos do cérebro e realmente ele podia aproveitar isso como estados hipnóticos, né? Porque esses ciclos eles vão de 90 a 120 minutos. Então, em uma sessão, por exemplo, de 2 horas, você pega alguns desses ciclos e isso pode ser muito benéfico no que diz respeito à transformação mais profunda. Então, foram todas coisas interessantes assim que eu fui descobrindo ao longo desses anos e fui juntando no atendimento com as pessoas, nessas vivências terapêuticas. Então, realmente, o trabalho ele começou a ser muito diferenciado e exclusivo. Eu me lembro de uma vez que eu estava lecionando um curso para pessoas que queriam aprender uma técnica terapêutica e eu tinha que tomar bastante cuidado por ter bastantes abordagens, né? Eu tinha que me limitar àquilo que eu estava ensinando, porque senão ao invés de ensiná-los eu ia confundi-los. Então, nesse curso eu fiz várias demonstrações e tinha uma pessoa que era muito amiga minha e ela também estuda bastante, tem no currículo dela lá várias abordagens terapêuticas e ela chegou a comentar comigo no final daquele curso que ela foi contando lá nos dedos quantas abordagens eu utilizei ali naquela sessão. E aquilo, ao invés de ser algo ruim, realmente eu fiquei muito feliz porque aquilo me trouxe a ideia de que eu realmente havia automatizado um processo, muito além de trabalhar com técnicas. Eu tinha integrado isso de uma forma tão natural que eu nem mesmo percebia que eu estava usando aquela técnica ou essa técnica. Parecia algo ali para aquelas pessoas que estavam aprendendo, que fazia parte daquela técnica, estava tudo bem com isso, mas eu fiquei muito contente porque realmente eu havia aí integrado dentro de mim a junção de todas essas abordagens. Bom, dentro do processo terapêutico eu também agreguei coisas que não se estudam, né? Por exemplo, alguns dons. Eu me lembro uma época da minha vida que eu descobri que eu tinha uma intuição muito aguçada, algumas visões, e eu também tinha o dom de interpretar sonhos, porque alguns amigos meus, eles me contavam sonhos e de repente eu começava a interpretar esses sonhos para eles, e isso fazia todo sentido na vida deles e ajudava eles. Então no processo terapêutico eu comecei assim a me questionar e a me perguntar muito como eu poderia casar tudo isso. Então eu acabei desenvolvendo um método, algo assim realmente muito particular no que diz respeito ao atendimento com as pessoas, seja em cursos, seja em vivências terapêuticas, em qualquer processo que eu esteja conduzindo alguém. Quando a gente tem uma televisão e a gente não sabe mexer nela, você tem lá um manual de instrução e ele vai te dizer que botão você tem que apertar para configurar, não é verdade?
cada ser humano carrega a sua complexidade, as suas peculiaridades, enfim, cada ser humano é único. Então eu comecei a descobrir uma maneira como eu poderia utilizar aquele dom junto com aquelas técnicas e encontrar um manual de instruções de cada pessoa. Não um protocolo fixo e rígido, mas sim um manual de cada pessoa e aprender a co-criar com cada um o melhor caminho para a resolução daquilo que a pessoa havia me procurado. Então, quando eu falo das minhas vivências terapêuticas, eu não tenho um método que eu possa replicar até lá 1000 pessoas num auditório e palestrar para elas. Isso aí já está cheio de pessoas que fazem cursos e palestras nesse sentido. Eu realmente desenvolvi algo muito exclusivo, porque eu vou ler o manual de instruções daquele ser humano. Existem muitas coisas que acontecem com todas as pessoas, porém, quando a gente vai tratar algo mais profundo em uma pessoa, entender o que está acontecendo com ela, às vezes essas coisas tão engessadas, esses protocolos não chegam na complexidade, na profundidade e na peculiaridade daquela pessoa, o que está acontecendo com ela, porque eu trabalho com várias técnicas e várias técnicas têm protocolos, tem segmentos a seguir, né? Eu tenho diretrizes que eu deveria seguir, né? Mas isso é uma regra geral, mas cada caso é um caso e precisa estudar e precisa entender a pessoa. Então, eu consegui desenvolver esse método único de atendimento com as pessoas para realmente conseguir me aprofundar muito no processo delas. E isso se mostrou um sucesso, porque hoje eu tenho milhares de casos, né, de bem-sucedidos, de pessoas que frequentaram as minhas vivências terapêuticas, sessões online, todo o meu trabalho, que conseguiram realizar sonhos, conseguiram muita transformação, liberar medos profundos, que realmente conseguiram tantas coisas. Tem histórias que me tocam, como de uma pessoa, né, que ao longo daquela terapia a gente foi liberando traumas e o que eu chamo de efeito secundário, né, ganhos que são extras aí nesse processo. A pessoa com 40 e poucos anos, ela tinha um sonho de criança que era fazer um intercâmbio, então ela conseguiu fazer isso, nem foi o motivo que ela procurou a terapia. Então tantas coisas assim começaram a acontecer com as pessoas. Muitas coisas me deixam realmente muito feliz em todo o meu trabalho, tanto nos vídeos que eu posto nas redes sociais, os e-mails que eu recebo, os comentários desses vídeos e pessoas agradecendo, né, e trazendo tantos feedbacks desses trabalhos feitos com ela de forma única, porque realmente é uma dedicação muito profunda. Então comentários como de uma pessoa que eu acompanhei no processo dele, né, que ele disse assim: nossa, você não fica olhando no relógio, você não faz uma sessão, você não faz um procedimento com o taxímetro ligado. Então realmente a sua prioridade é a pessoa e de fato, né, em todos os processos que eu faço, a minha prioridade é quem está na minha frente, aquela pessoa, porque se ela está no meio de um processo, eu não posso parar por conta de tempo. Claro que eu estabeleço, né, eu pré-estabeleço um tempo, mas um tempo com bastante tempo para que eu possa realmente me aprofundar naquilo que ela precisa naquele momento, naquela sessão ou naquela vivência, onde quer que seja. No começo eu tinha muita restrição com fazer sessões online, por exemplo, né? Como que eu vou assim atender? Eu tinha esse lado humano de conexão, como que eu vou fazer isso através do computador? Bom, eu superei a minha barreira, eu comecei a atender algumas pessoas que estavam me pedindo, que moravam muito longe, e eu comecei a ter ótimos resultados também. Eu vi que eu podia usar aqueles meus dons, todo o meu conhecimento técnico para ajudar aquelas pessoas. Claro que uma sessão online, ela tem certas limitações, ok? Mas mesmo assim eu consegui ter muitos resultados efetivos com muitas pessoas. A gente tem aqui no Núcleo Sinapse muitos cases de sucesso, né? Eu posso orientar a pessoa, de repente convidá-la para uma vivência terapêutica. E quando existe aquela limitação online, eu também falo para a pessoa: poxa, olha, nesse caso aqui nós temos uma limitação, então realmente eu não conseguiria avançar com você, porque é muito diferente
do que talvez a terapia seja vista, né? Eu não quero alguém ali tantos meses, muitos anos. Eu costumo dizer para os meus clientes, quanto antes você se curar, você sair desse processo terapêutico, melhor, porque significa que você realizou aquilo que você queria, né? Nós podemos levar a nossa amizade, mas o nosso processo foi concluído e sempre que você precisar, eu estarei aqui de novo. Tem uma coisa que estudando neurociência me ajudou muito a compreender. Eu sou uma pessoa que não acredito em pílulas mágicas. O que eu quero dizer com isso? Eu não acredito que existe uma técnica mágica, que uma técnica vá fazer por você, né? Mas sim, a técnica vai fazer junto com você aquelas coisas que você decidir no mais profundo do seu ser. Porque por trabalhar com as pessoas num nível tão profundo, a gente sai muito dessa parte racional e realmente consegue encontrar o que está bloqueando a pessoa, indo bem a fundo no processo dela. E muitas vezes a pessoa se depara com dilemas onde ela precisa decidir algumas coisas. O processo terapêutico pode dar muito respaldo, mas também precisa muito da atitude da pessoa. Então, o que eu comecei a perceber é que eu pude também ajudar as pessoas nesse processo entre as sessões, depois delas participarem das vivências terapêuticas, porque como eu disse lá atrás, eu fui um atleta profissional. Então eu desenvolvi várias habilidades e uma delas era a determinação, a garra, porque um atleta profissional, ele não está lá porque alguém está obrigando ele a estar lá. Você faz isso, pelo menos a maioria, e eu era assim, você faz por amor ao esporte, você faz por paixão, você faz porque você tem um sonho. Então, realmente você só se destaca se você se dedica muito. Então isso eu acabei adquirindo e trouxe isso para minha vida. Mas muitas pessoas, elas não tiveram experiências assim, mas nós podemos construir isso. E por quê que eu tô falando isso para você? Porque por estudar também muito neurociência, e eu estava falando de pílulas mágicas e do engajamento da pessoa, existem comportamentos, padrões de comportamentos e hábitos que precisam ser praticados, no caso, hábitos novos, junto com o processo terapêutico, explorando coisas muito profundas. Isso diz respeito a sinapses neuronais, a conexões. Então, eu comecei a desenvolver também, junto com a terapia, um processo de sempre passar tarefas para as pessoas, estar disponível para um acompanhamento, sempre tirando dúvidas quando elas precisassem. Então, entre as sessões terapêuticas, por exemplo, eu sempre passo, né, um material de apoio, seja um vídeo que pode complementar aquilo que a gente passou na terapia, seja uma meditação específica que eu posso passar para a pessoa, sejam exercícios bem específicos naquele caso que a pessoa tem, porque eu percebi que isso ao longo do tempo ia doutrinando as pessoas, ia ensinando aquelas qualidades, habilidades que o esporte me deu, mas que muitas pessoas não tinham adquirido, né? De realmente ter determinação em algo, fazer algo acontecer. Então, eu comecei a agregar muito isso nos meus atendimentos terapêuticos, nas minhas vivências, dando muito acompanhamento, e por isso eu não posso trabalhar com 1000 pessoas, 100 pessoas que seja de cada vez. E nas minhas vivências o número é bem restrito porque é realmente um processo muito exclusivo. Então, basicamente, quando eu falo o que eu faço para as pessoas, eu falo que eu transformo emoções negativas, que eu ajudo as pessoas a lidarem com conflitos internos e a realizarem sonhos. Mas tem toda uma estrutura por detrás, né? Tem todo esse processo que eu contei aqui para você por detrás de um case de sucesso, de pessoas realmente se curando e conquistando, realizando os seus sonhos. Bom, para as pessoas que quiserem saber mais sobre o meu trabalho, basta visitar o nosso site www.ntsinapse.com.br ou a nossa fanpage no Facebook, Núcleo Terapêutico Sinapse, mandar uma mensagem pra gente que a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai te esclarecer todas as dúvidas, e se precisar eu vou falar pessoalmente com você também, tá ok? Eu realmente fico muito feliz de ter tido esse espaço para compartilhar tudo isso com você.